Você já teve aquela sensação estranha de que lembra de algo, mas não sabe de onde? Tipo um déjà vu poderoso, mas que parece vir de um lugar mais antigo. E se eu te dissesse que essa sensação não é loucura, é só um sussurro, o sussurro da sua alma lembrando de tudo. Sim, tudo. Não só dessa vida. Tô falando de memórias que guardam segredos de quem você era, de onde veio, até mesmo antes de nascer aqui. Parece papo de filme? Talvez. Mas existe uma técnica, uma chave para abrir esse cofre infinito que é a sua memória total. Quem destrava isso não só lembra de tudo, mas acessa um conhecimento que muda o jogo. Um conhecimento que te conecta com a essência mais profunda que existe. Mas por que essa desconexão existe? Porque a vastidão da nossa memória permanece selada para a maioria de nós. Pense na sensação de estar navegando por um caminho imposto. Um caminho que talvez não tenha escolhido de verdade, revivendo padrões desafiadores nos relacionamentos, na carreira, até mesmo na forma como lida com seus recursos mais íntimos. É uma sensação de vazio interior, de que algo vital nos escapa constantemente, algo que buscamos sem parar, mas que parece sempre fora de alcance. Você se questiona sobre medos aparentemente irracionais, aqueles que surgem do nada, sem um motivo lógico aparente, porque certas trivialidades desencadeiam em nós reações tão intensas, tão desproporcionais? Por que essa atração magnética por situações que, intuitivamente, você sabe que não te servem, que apenas drenam sua energia, seu potencial? É como se um roteiro invisível ditasse cada passo seu, um drama cujas linhas mestras nos são teimosamente negadas, um segredo que simplesmente não conseguimos acessar. Essa amnésia da alma não é um lapso comum, é a origem de uma solidão profunda, de um vazio existencial que lateja em nosso íntimo, um vazio que nenhuma conquista exterior é capaz de preencher. Nenhum acúmulo material, nenhuma validação externa parece capaz de satisfazer de verdade. Por mais que nos esforcemos, imagine tentar montar um vasto quebra-cabeças sem a imagem de referência, sem a caixa. As peças estão ali, dispersas e confusas, mas a figura final, a unidade, a compreensão completa nos escapa. E o paradoxo cruel: muitos dos desafios atuais são, na verdade, lições que sua alma já absorveu, dores que superou em capítulos anteriores, capítulos dessa jornada eterna. Essas peças são memórias de triunfos passados, de sabedoria acumulada ao longo de eras. Viver assim é como ser condenado a um reinício perpétuo, desperdiçando a vasta sabedoria, a força interior, todo o conhecimento acumulado através dos tempos. É a dor profunda de não conhecer a si mesmo em plenitude. Não apenas a identidade presente, mas a essência da alma, com toda a sua bagagem ancestral e seu poder latente. Mas aqui reside a esperança, a faísca que ilumina essa névoa toda. Essa memória da alma não está perdida. Ela não sumiu no ar, ela simplesmente está guardada. Mas não no disco rígido do seu cérebro físico, que você usa para lembrar o que comeu no almoço ou onde deixou as chaves do carro. Essa memória está gravada numa dimensão muito mais vasta, muito mais profunda. É como se estivesse no próprio campo quântico da sua essência, no tecido invisível da sua alma. Pense na sua alma como uma biblioteca infinita e sem paredes. Uma biblioteca que contém cada experiência, cada aprendizado, cada sentimento que você já vivenciou em todas as suas existências. É um acervo colossal de sabedoria, vivências e força interior. A questão crucial é essa: nosso modo padrão de operar, focado apenas no mundo material visível e na mente racional, simplesmente não tem a chave dessa biblioteca. É como tentar abrir uma fechadura de altíssima tecnologia com a chave de metal antiga e enferrujada. Não vai funcionar. Essa chave para a biblioteca, essa técnica que pode abrir o cofre, envolve exatamente isso: mudar a frequência da sua própria consciência, sintonizar a sua percepção para a estação correta, onde essa biblioteca de memórias transmite seus sinais silenciosos. Não se trata de forçar a lembrança, não é sobre usar a mente analítica para achar a memória, é sobre criar o ambiente interno perfeito, é sobre aprender a silenciar o barulho incessante do mundo exterior e sintonizar com os sussurros sutis e profundos da sua alma. É uma virada total de perspectiva, sair da tentativa de usar a força bruta mental para abraçar a sensibilidade, a intuição, a escuta interna. É deixar a dor da desconexão para trás e dar os primeiros passos firmes
em direção à esperança real da descoberta. Mas como exatamente a gente sintoniza essa frequência tão sutil? Qual o primeiro passo prático para encontrar a chave dessa biblioteca ancestral? A resposta para sintonizar essa frequência não reside na força, mas na quietude. Imagine sua mente não como um computador, mas como um lago vasto e profundo. Quando a superfície está agitada, com ondas que distorcem tudo que é refletido, é impossível ver a profundidade. O disco rígido da sua alma, essa biblioteca infinita, reside lá embaixo, na serenidade que habita o fundo. A técnica para acessá-la começa exatamente aqui, acalmando as águas da mente. Não se trata de tentar forçar os pensamentos a pararem. Isso seria como tentar achatar as ondas com as mãos. Um esforço inútil. É sobre direcionar a sua atenção com suavidade intencional para dentro, para aquele espaço silencioso que existe naturalmente entre uma respiração que termina e outra que ainda não tomou forma, entre um pensamento que se dissipa e outro que ainda não tomou forma. É nesse interstício de paz que a estação da sua alma começa a transmitir seus sinais mais puros. O mundo externo, com todo o seu barulho constante, suas demandas urgentes e suas distrações infinitas, age como um véu denso sobre essa frequência sutil. É preciso aprender a afinar o ouvido interno, não para os gritos incessantes que vêm de fora, mas para os sussurros delicados que brotam de dentro, para aquela intuição repentina que surge sem um motivo lógico aparente, para aquela imagem fugaz que pisca na sua mente por um instante, muitas vezes sem contexto imediato, para a sensação física sutil que te percorre, um arrepio, um calor, uma leve pressão. São essas as palavras que a alma usa para se comunicar conosco. Elas raramente vêm em frases lógicas, lineares ou em narrativas completas como estamos acostumados a pensar. Elas se manifestam em fragmentos, em símbolos pessoais que carregam significado profundo, em sentimentos puros e brutos que chegam sem filtro. Aprender a reconhecer essa linguagem ancestral, a dar espaço para que ela se manifeste sem julgamento, acreditar que essas pistas, por mais sutis que sejam, são os fios que tecem o caminho de volta para essa biblioteca interna, essa é a essência da prática. Essa prática inicial não busca memórias vívidas e completas de imediato. Ela busca construir a ponte, uma ponte de volta a casa, para a fonte primordial do seu conhecimento e da sua força. É um caminho de sensibilidade crescente, de reconexão profunda com a sua própria frequência vibratória mais autêntica, uma frequência que foi por muito tempo abafada pelo foco exclusivo no que está fora de nós. É um convite profundo para sentir muito mais do que apenas pensar, para ouvir com a alma muito mais do que apenas escutar com os ouvidos, para lembrar com a totalidade do seu ser, não apenas com a mente racional. E é nesse processo que uma nova paisagem começa lentamente a se revelar diante dos seus olhos internos, uma paisagem cheia de possibilidades, compreensões profundas e pistas esquecidas esperando para serem descobertas. Mas não se engane, sintonizar essa frequência da alma não é um botão que você simplesmente aperta. É uma jornada que exige esforço contínuo. É uma dança sutil contra a correnteza de tudo que fomos treinados a ser por tanto tempo. Forças internas se levantam para resistir a esse movimento de reconexão profunda. Uma das mais poderosas é a sua própria mente lógica. Ela grita incessantemente no fundo da consciência. Ela duvida de cada passo sutil nessa direção. Exige provas concretas, fatos que caibam perfeitamente em caixas racionais, memórias com data e hora marcada, como arquivos organizados em um sistema conhecido. Quando os sussurros da alma começam a chegar, aquela imagem vaga que surge do nada, uma sensação estranha e inexplicável, um fragmento puro de sentimento, a mente treinada reage rápido. Ela levanta barreiras de ceticismo, sussurra alto, cheia de descrença. Isso não é nada real, é só imaginação, cansaço, pura fantasia. É uma batalha interna constante, uma resistência ferrenha a confiar naquilo que não se pode tocar, medir ou provar num laboratório científico. Há, por baixo dessa resistência lógica, um medo latente. Muitas vezes, atuando no inconsciente, ele sabota silenciosamente. O que essa memória total pode de fato trazer à luz? E se ela revelar dores antigas que você pensou estarem curadas,
feridas que ainda pulsam por baixo da superfície, lições cruciais que, na verdade, não foram aprendidas de verdade, apenas mascaradas pela passagem do tempo. E se mostrar um lado de quem você já foi, que te assusta, que você simplesmente não quer encarar no espelho da alma agora, essa ansiedade profunda cria uma barreira poderosa. É como se a própria alma, talvez num mecanismo de proteção, talvez refletindo o seu próprio medo, segurasse as memórias mais intensas, as mais desafiadoras. E se em vez de clareza vier apenas uma enxurrada de caos, imagens desconexas, sons estranhos, emoções sem nome ou contexto aparente, a vastidão pode sufocar. O risco de se afogar nesse mar de fragmentos é real, de se sentir mais perdido do que antes de sequer começar essa busca. Muitos, esbarrando nessa resistência dupla, o ceticismo da mente e o medo do desconhecido interno, simplesmente param, desistem, concluem rapidamente. Isso não é para mim, não funciona, não é real. Eles ficam presos ali, nesse limiar, perto de acessar uma verdade profunda, mas as forças internas os puxam de volta com força, de volta para a segurança conhecida da amnésia. Permanecer ali no limite e continuar é a jornada que se impõe para que a flor da revelação possa sequer pensar em abrir. E é exatamente nessa luta silenciosa, nesse cabo de guerra entre o medo e a vontade de saber, que a virada começa. Você persiste, apesar das dúvidas gritantes da mente, apesar do frio na espinha do medo, você continua acalmando as águas internas. Então, num instante que parece durar uma eternidade, algo acontece. Não é um trovão, é mais como o toque suave de uma pena. Um fragmento chega. Talvez uma cor que te inunda sem explicação, uma melodia que você nunca ouviu, mas que ressoa na sua alma, uma sensação súbita de paz avassaladora. Ou talvez uma única imagem, como a silhueta de uma paisagem que você nunca viu nesta vida, mas que é estranhamente familiar, como se fosse casa. Nesse microsegundo, a mente lógica hesita. O medo recua por um instante e você sente a verdade profunda desse fragmento. Sente que aquilo não é imaginação, é uma memória da alma. Uma peça genuína vindo da biblioteca infinita. É uma onda de reconhecimento que te percorre dos pés à cabeça. Uma emoção tão pura e poderosa que te tira o fôlego. É a primeira prova, a primeira fresta se abrindo no cofre. É a sensação de que você não está mais sozinho na sua própria jornada, que existe um eu muito maior, muito mais sábio, que esteve aqui o tempo todo esperando ser lembrado. Essa revelação inicial, por menor que seja, quebra o padrão, rompe o véu. É o primeiro raio de sol iluminando a neblina. A tensão se dissolve momentaneamente em um misto de admiração e alívio profundo. Você conseguiu, a conexão foi feita e agora, sabendo que é possível, a jornada de desvendar o resto se torna uma busca cheia de esperança e um novo tipo de coragem. Mas o que fazer com esses fragmentos? Como juntá-los e decifrar a linguagem completa da alma? Você teve a primeira peça. Sentiu aquele toque sutil, a cor, a imagem, a emoção que não se encaixa nessa vida, mas ressoa com uma verdade inabalável. Agora, o que fazer com esses fragmentos? A tentação é analisar, tentar encaixar na lógica linear do tempo e espaço, mas a alma não fala a língua do calendário ou do mapa. Ela fala a linguagem do símbolo, do sentimento puro, da energia. A lição prática aqui é simples, mas exige uma mudança profunda. Você não decifra esses fragmentos com a cabeça, você os sente com o corpo e com o coração. Cada um deles é uma lição compactada, uma sabedoria ancestral codificada esperando para ser desembrulhada na sua vida atual. Imagine aquele fragmento como a ponta de um iceberg. A parte visível é a memória vaga, o sentimento, mas a massa invisível, submersa, é a lição profunda. Talvez a imagem de uma perda antiga explique por que você tem tanto medo de se entregar nos relacionamentos hoje. Talvez a sensação de força inabalável venha de uma época em que sua alma enfrentou desafios inimagináveis. Essa não é apenas uma recordação de quem você foi, é uma revelação de quem você é agora,
com toda a bagagem que te trouxe até aqui. É o alívio de entender a raiz de um padrão de comportamento que você repete sem saber por quê. A clareza de ver que aquele medo irracional tem uma história, e essa história já foi superada pela sua própria alma antes. A resolução prática começa quando você integra essa compreensão, quando, diante de um desafio atual, você lembra, ou melhor, sente a força que a sua alma demonstrou em um fragmento do passado, quando a lição contida na memória, a resiliência, a compaixão, a coragem, se torna uma ferramenta presente na sua vida atual. Você não precisa reviver tudo, precisa apenas acessar a essência do aprendizado. Essa biblioteca não te entrega livros para ler, te entrega a sabedoria vivida, condensada. E ao integrar essas memórias, lições, o vazio que você sentia começa a diminuir. A solidão se transforma numa conexão profunda com a parte mais vasta de si mesmo. Você não está mais perdido tentando montar um quebra-cabeça sem a imagem. Cada fragmento que você sente e entende ilumina um pedaço maior da figura completa. Quando você começa a sentir e integrar esses fragmentos da sua memória total, algo profundo muda dentro de você. Você não é mais apenas a pessoa que nasceu nesta vida com uma história limitada e conhecida. Você começa a saber, lá no fundo da sua alma, que é uma consciência vasta, uma consciência eterna, que já viveu, já aprendeu, já superou muito antes de chegar aqui. Essa revelação não te prende no passado. Longe disso. É sobre trazer a força, a sabedoria desse passado eterno para o seu agora. A sensação de estar perdido diminui drasticamente. Aqueles padrões repetitivos que antes te prendiam começam a perder a força sobre você. Por quê? Porque você entende a raiz deles. A lição essencial que precisava ser integrada agora. O medo irracional se transforma, vira uma compreensão compassiva de si mesmo. Você não é mais vítima de forças invisíveis que te puxam. Você é um ser poderoso, com uma história imensa, com uma capacidade inata de resiliência gravada na sua alma. É como se vendas caíssem dos seus olhos internos e você finalmente enxergasse a si mesmo na sua verdadeira dimensão. Não pequeno, não limitado, mas vasto e cheio de potencial ilimitado. O vazio interno que você sentia começa a ser preenchido pela sua própria essência. Você se conecta com um propósito maior, que não precisa ser achado lá fora, em algum lugar distante. Ele brota de dentro, da sabedoria acumulada em eras. Essa técnica não é só sobre lembrar do passado distante, é sobre se tornar o ser mais completo, mais potente, o ser que você já é, usando o conhecimento da sua alma como seu guia mais confiável nesta vida. Essa é a promessa: viver uma vida autêntica, guiada pela sabedoria que transcende o tempo. Porque quando você lembra quem você é, na totalidade, você se torna imparável na sua jornada presente. Que tal começar a buscar os sussurros da sua alma hoje mesmo? Essa sensação de vazio que muitos carregam, aquela estranha intuição de lembrar de algo sem saber exatamente o que, a impressão de viver um caminho que parece imposto, não escolhido por vontade própria, tudo isso aponta para uma desconexão profunda com a própria essência. Mas essa desconexão não é um estado permanente. A sua memória total existe. Ela não está perdida em algum lugar inacessível, está guardada, não no hardware limitado do cérebro físico, mas numa biblioteca vasta e profunda. Uma biblioteca que reside dentro da sua própria alma. A chave para abrir essa biblioteca ancestral não é a força bruta da mente racional que usamos no dia a dia, é a quietude interna, é a sintonização sutil, é aprender a ouvir os fragmentos delicados que chegam de dentro. Sim, há resistência inerente a essa busca. A dúvida da mente lógica grita alto, o medo do desconhecido interno se manifesta como uma barreira poderosa. Mas, ao persistir, ao atravessar essa tensão, a fresta se abre. Os primeiros fragmentos de pura verdade chegam à consciência, validando a jornada. Esses fragmentos não são apenas lembranças antigas ou fatos históricos desconectados. São lições vivas, sabedoria codificada em energia e sentimento, feita para ser integrada agora, na sua vida presente. Ao permitir essa integração, a transformação acontece de dentro para fora. Você deixa de se sentir pequeno, de se sentir limitado pela história desta vida. Conecta-se com um ser vasto, o ser eterno,
o ser poderoso que você sempre foi e que apenas esqueceu por um tempo. A memória da alma não é um museu empoeirado de antiguidades que você visita ocasionalmente. É a fonte pulsante, a fonte do seu poder mais autêntico no hoje. Desbloquear essa memória não é só sobre recordar o passado distante, é sobre se tornar completo, aqui, neste exato momento da sua existência. Se sentiu que existe essa biblioteca esperando para ser aberta dentro de você? Deixe o seu like neste vídeo. Ajude a espalhar essa mensagem de reconexão e autodescoberta para que mais pessoas encontrem a chave. Inscreva-se no canal agora para não perder os próximos passos nessa exploração profunda do ser. E, por favor, compartilhe este vídeo com quem busca se sentir mais completo, mais conectado com a própria essência e com o vasto conhecimento que reside em sua alma.